Me perguntaram outro dia se eu achava que valia a pena pintar azulejo. Sabe quando você não quer quebra-quebra, você não quer uma obra gigantesca, mas você quer mudar a cara do seu banheiro, da sua cozinha? Sou super a favor de pintura de azulejo. Foi o Pedro Oliveira que me perguntou, ele escreveu #trocando ideia. Paty, primeiramente, parabéns pelos projetos e personalidade cativante. Obrigada, Pedro. Nome do meu marido. Gostaria de saber se você considera valer a pena pintar azulejos de banheiro, parede e piso, ele colocou aqui. Ou trocar mesmo seria a melhor opção. O banheiro é pouco fluxo, mas já tem uns aninhos e necessita de uma cara nova. Essa ideia que o Pedro escreveu aqui necessita de uma cara nova. Isso, a pintura para azulejo resolve muito bem, porque ela faz exatamente isso. Ela dá uma carinha nova pro ambiente, ainda mais sendo de pouco fluxo, como ele escreveu. Fazer uma obra grande que envolve tempo, dinheiro, a sua saúde, porque tem ali um desgaste, né, quando a obra dentro de casa. Então, nesse caso, a pintura de azulejo, sinceramente, eu acho sensacional. Ah, e o Pedro também tinha feito um comentário sobre piso, né? Ele falou piso e parede de banheiro. Sabe que eu sou super a favor também de pintar o piso, mas ele acaba, às vezes, tendo um pouquinho mais de manutenção do que a parede. Porque na parede você não tem nenhum atrito, né? Direto ali. No piso, sim. As pessoas caminham sobre o piso. Então, esse atrito dos pés, do sapato, de um móvel, de uma cadeira arrastando, isso pode, com o tempo, acabar desgastando, sim, essa tinta do piso. E você vai precisar de uma manutenção maior do que da parede. A Cami me escreveu: Oi, Paty, tudo bem? Gostaria de saber como fazer a aplicação de pintura em azulejos antigos, principalmente em banheiros. Adoro o seu trabalho, #trocando ideia. Obrigada, Cami. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar essa #trocando ideia nos meus vídeos ou nos vídeos do Esquadrão de Senza. A aplicação da pintura em azulejo é muito simples, Cami. Você começa limpando bem a sua parede, tá? Você comentou de banheiro. Banheiro também, às vezes, fica um certo lodo ali nas paredes, mas a cozinha tem mais gordura. Mas enfim, os dois casos, você pega uma bucha com detergente neutro, um balde de água e lava literalmente a sua parede. Depois enxuga bem, passa um paninho com álcool também pra garantir que fique bem limpinho. E aí quando estiver seco, tem que estar 100% seco, tá? Você pode escolher aí a tinta que você quer usar pra dar acabamento no seu azulejo. Existem algumas tintas com base solvente e base água. Para os banheiros, como você me perguntou, eu prefiro usar a base solvente, que é o epóxi. Existe fosca, acetinada e semibrilho. Antigamente todas eram mais brilhantes. Hoje em dia já existe a fosca, que eu acho que fica bem bonitinho, mas as mais resistentes para áreas molhadas, como um banheiro, um box, que vai receber ali bastante água, geralmente são as que têm um pouquinho mais de brilho. Procura na lata, na embalagem, quando tiver escrito para ambientes externos. Essa nomenclatura quer dizer que é resistente à água, então vai servir para o seu banheiro. A aplicação vai ser com um rolo, geralmente os rolinhos de espuma para as tintas de base solvente não são muito indicados, mas tem outros rolos que são ótimos. Você pode ou não fazer o rejunte. Tem uma pergunta aqui sobre rejunte, pera aí, vou chegar lá. A Rayana Barreto, #trocando ideia: é possível pintar o rejunte do azulejo ou passar um novo por cima? Qual a melhor opção? Na verdade, você tem as duas opções. Geralmente, pintar o rejunte acaba sendo mais fácil. Você vai com um pincel primeiro, tá? Um pincel menorzinho e faz ali como se fosse um recorte, sabe, no canto das paredes. Você pinta esse rejunte. Aí você pode escolher a cor que você quiser. Se você quiser pintar a parede toda de uma cor só, pintar o rejunte de uma cor e o azulejo de outra não vai fazer muito sentido. E vai dar muito mais trabalho, que você vai ter que passar fita em todos os azulejos, esquece. Então, você vai pintar os seus azulejos que eram de florzinha marrom, sabe? Aquele antiguinho que eu acho lindo, na verdade. Quem já viu meus vídeos sabe que eu sou apaixonada. Eu tenho uma coleção de azulejos antigos. Quando eu faço demolição das obras, eu acabo guardando umas peças. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal pra acompanhar aí as minhas manias e as minhas coleções. E aí você tem aquele azulejinho antigo, você tá querendo colocar uma cor. E você escolheu o branco, por exemplo. Passa o pincel no rejunte primeiro, com aquela tinta branca, pra fechar bem o rejunte. Por que eu tô falando primeiro com o pincel? Quando você pinta o azulejo com rolo, o rolo geralmente ele passa direto pelo rejunte. O rejunte geralmente ele tá um pouquinho mais baixo que o nível
nível do azulejo. Então o rolinho, ele meio que passa direto por cima do rejunte e não pinta ali embaixo, aquele buraquinho. Com o pincel você consegue alcançar aquele furinho melhor. E aí depois que você pintou todo o rejunte ali com o pincel, aí sim você vem com o rolinho e aplica assim, gente, umas 2, 3, 4 demãos até fechar bem. Quanto mais escuro for o seu desenho aí do azulejo antigo, mais demãos você vai precisar. A Ju me perguntou sobre pastilhas. Tem algumas dúvidas. Qual o tipo de tinta? E como é o processo correto para a pintura? Qualquer pastilha pode ser pintada? Amo seus vídeos, parabéns. Obrigada, Ju. Na verdade, o processo é o mesmo. Tinta para azulejo, gente, é a mesma tinta para pastilha, é a mesma tinta para porcelanato, é a mesma tinta até para pastilha de vidro. As pessoas ficam com medo, né, que vidro não pode ser pintado, mas pode sim, tá? A pastilha de vidro é o mesmo processo da pastilha comum, do porcelanato, do azulejo. É aquela mesma tinta, que pode ser acrílica ou epóxi. Antigamente você precisava dar um fundo antes de pintar o seu azulejo, porque não existiam as tintas especiais para esse fim. Então o fundo acabava que deixava o azulejo um pouquinho mais aderente, porque quanto mais lisa a superfície, mais difícil da tinta ficar ali bem coladinha. E aí uma tinta esmalte mas tinta esmalte, sabia que não é indicada, mas muita gente pinta azulejo com tinta esmalte e funciona. Eu já ouvi muita gente falando que pintou, cliente meu, que pintou com azulejo com tinta esmalte e deu certo. Mas não é o indicado, tá? Ai, meu cuco! Finalmente meu cuco funcionou. Gente, eu nunca tinha botado ele pra funcionar, acreditem ou não. Olha só, complementando o que eu tava falando, né, da superfície lisa, que algumas tintas como esmalte, por exemplo, antigamente acabavam trincando porque não conseguia aderir bem no esmalte, e a evolução da tecnologia das tintas fez com que essas novas tintas próprias para pintar azulejo tivessem essa boa aderência mesmo em superfícies super lisinhas. Então você pode dispensar aquele fundo que antigamente era necessário. A pergunta da Jaque é muito boa. Tati, eu posso pintar qualquer revestimento, inclusive se ele for rústico? Já que se ele for rústico vai ser mais fácil ainda de pintar. O que vai acontecer é que ele pode provavelmente absorver mais a tinta se ele for poroso, então você vai ter que aplicar mais demãos daquela tinta ali, até cobrir bem, porque você vai ter que fechar, né, dar uma selada naquele fundo. Nesse caso seria bom você aplicar uma seladora, eu falei selar, pra você não gastar tanta tinta. Aí você aplica um fundo pra selar essa superfície porosa e depois você vem com uma tinta epóxi, por exemplo, pra fechar bem esse revestimento antigo. Ela continuou, tem um porcelanato que imita a canjiquinha. Ah, mas é porcelanato que imita a canjiquinha, não é a canjiquinha real, aquela pedra natural mesmo. Porque a pedra natural que absorve bem. O porcelanato, gente, por mais que ele pareça rústico e poroso, ele não é. O porcelanato, ele não absorve, tá? Então você pode ficar tranquila que não vai precisar de tantas demãos, como eu comentei. E nem desse fundo também. Ele é meio bege e queria deixar branco. Moleza, Jaque. Compra uma tinta própria aí pra pintar azulejo. Aí você pode escolher o acabamento fosco, acetinado ou brilhante e pinta de branquinho, vai ficar lindo. Depois me manda foto, tá? E me marca. For lá no Instagram, quem não me segue também, é Doma Arquitetura, igual o canal. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Putz, tem a Heidi. Ela me escreveu que já teve problema com um pintor que pintou azulejo e acabou manchando tudo. O que será? Será que não diluiu bem a tinta? Porque assim, tem que misturar bem a tinta. Eles pedem pra acrescentar ali 10% de água ou solvente, misturar bem. Se a pessoa não misturou bem, pode manchar. Se não passou todas as demãos necessárias também, ou se não esperou secar. Porque sim, gente, tem que esperar aquele intervalo, sabe, de secagem entre uma demão e outra. Porque se você não espera e aí você entra com o rolinho de novo, vai ficar ruim, pode manchar. Provavelmente foi isso que aconteceu. E ela diz, mas, não, finalzinho é fofo, sou fã do seu trabalho, beijos. Beijos, Heidi, beijo pra todo mundo. E fala se gostou do vídeo, se inscreve no canal e no canal da Edcenza. Beijo, valeu, tchau!